Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à coletiva do Juba, nesse vídeo top de carnaval aqui com uma bomba, uma notícia bombástica que tá acontecendo agora no São Paulo aí sobre Everton Ribeiro. Eu quero trocar uma ideia com você sobre Everton Ribeiro porque o negócio é muito louco mesmo. É top de pensar. E agora, vamos falar também, além do Everton Ribeiro, também de um outro meia que surgiu, que eu já comentei com vocês. Eu quero enfatizar um pouco mais do que eu me atualizei, que vai ser muito louco mesmo. Então vem comigo, deixa um like aí, deixa o like pra dar aquela moral no vídeo. Posso te pedir? Você vai agora pra deixar o like lá, dar um like e se inscreve aqui no canal. Por favor, me inscrever no canal do Juba aqui. Nós vamos juntos chegar a 100 mil inscritos. Eu vou concorrer também aos aquele mundaréu de prêmios que o Juba falou que vai ter sorteio agora nos 100 mil inscritos. Só pra deixar claro, são 3 camisas oficiais além de outros brindes, tá? Só vem comigo. Só vem comigo então, beleza? Gente, compartilhe esse vídeo para espalhar a palavra também, por favor, tenha a manha. E vamos lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball. E o OneFootball, que é um app, é um aplicativo de futebol gratuito. É um aplicativo de futebol gratuito. Que você vai no link na descrição e no primeiro comentário fixado. E só tica e instala o OneFootball no seu telefone. Tica lá o São Paulo para você ver que você vai ser atualizado em tempo real de tudo o que acontece no nosso São Paulo Futebol Clube. Você vai ter tudo lá atualizadaço. Você vai assistir a Bundesliga. Sabe o campeonato alemão? Você assiste aos jogos de graça. Você assiste os jogos de graça, tudo de graça. E aí você tem também os lances ao vivo. O que é isso aí, Juba? Lances ao vivo. Sabe quando acontece um jogo, por exemplo, na Conmebol Sul-Americana e na Conmebol Libertadores, que é agora a novidade do momento? Aconteceu o lance na Conmebol Sul-Americana e Conmebol Libertadores, você vê, assim que acontece nos lances ao vivo, você vê o replay em HD. É top, é maravilhoso, é o OneFootball e é parceiro aqui do canal. Dá uma moral lá, vai lá, instala o OneFootball. Valeu, OneFootball, tamo junto. Meus amigos, é o seguinte então. Nós temos que falar do momento do São Paulo. O São Paulo que está basicamente classificado no Paulista. Vai pegar agora o São Bento, jogadores de folga. Vai ter algum rodíziozinho lá também. Totalmente compreensível, né? E aí o São Paulo ganhando do São Bento já está classificado para a próxima fase. Depende de como vai classificar. Mas classificado já está. Se é primeiro colocado, segundo, terceiro, quarto. Não sabemos ainda. Desculpa. Mas classificado já está. Me recuperando. Tô quase sarado. Tô quase curado. Quase. Classificado, o São Paulo já está, todos nós sabemos. Então o São Paulo está de parabéns pela campanha. É uma campanha simples, é verdade, é uma campanha bastante simples mesmo, não tem nem discussão, mas o São Paulo fez a parte dele. E nós temos ali alguns artilheiros nascendo, como o caso do Galo, tudo beleza, tudo maravilhoso. Só que o São Paulo está carecendo realmente de um meia. O São Paulo carece do meia. E o São Paulo tem hoje, por exemplo, o Luciano jogando ali improvisado, apesar de dar certo. Tem o Galo, porque o técnico tem aquelas ressalvas com ele, de entender que ele não é o meia atacante, coisa e tal. Apesar do quanto ele ganhou de espaço com a ausência do Rodrigo Nestor, principalmente do time. E ele jogou ali no São Paulo como meia atacante e continua fazendo gols. Não é gol de pênalti, é gol com a bola rolando. Então o Galo hoje é talvez o meia que o São Paulo precisava? Talvez sim. Mas ele é um meia muito mais agudo, muito mais facão, artilheiro do que aquele meia de criação, né? O meia de criação, o São Paulo realmente carece desse nome ainda. Por isso que eu tô trazendo aqui hoje um vídeo para falar do Everton Ribeiro para vocês. Se você analisar comigo direitinho, o Everton Ribeiro, ele é um jogador que faz o quê? Cruzeiro 2013, 2014, ele começou a ganhar os brasileiros lá com o Marcelo Oliveira. Eu tô falando de 2013 e 14. Nós estamos em 2023, o cara talvez o meia mais ganhador de todos os tempos aí. Não sei, mas depois do que ganhou com o Cruzeiro e depois do que ganhou com o Flamengo, ele tá jogando em altíssimo nível faz muitos e muitos e muitos anos. O São Paulo sondou o Igor Coronado, falei pra vocês, não foi? Que é o jogador que joga no Al Hilal, que é um meia também brasileiro, para não ocupar espaço aqui no futebol brasileiro, no São Paulo, de mais estrangeiros. E esse jogador é um jogador excelente, tá? Ele é um jogador realmente excelente. Tava olhando os números do cara, assim, são muito bons. É claro que ele não tá numa grande Champions League, mas no campeonato italiano, quando jogou, fez muitos gols e hoje ele sobra lá jogando no futebol árabe. E é um jogador de muito talento. E o São Paulo tentou sim a contratação dele, fez uma sondagem já para descobrir do que se trata, qual que é a real situação do cara. Só que esse jogador, ele está ainda num plano para o São Paulo, com 30 anos, ele está num plano para o São Paulo, num plano um pouquinho mais secundário, se nós pensarmos no caso o Everton Ribeiro. Deixa eu trazer para vocês um pouco de recordação agora do que acontece com o Everton Ribeiro. Vamos recapitular. O São Paulo
tem Rogério Ceni como técnico, que foi técnico do Flamengo. Quando o Rogério Ceni foi demitido lá do time do Flamengo, o Everton Ribeiro foi um dos caras que veio a público, e isso eu vi, não tive nem que pesquisar nem nada, lembro disso, porque eu estava assistindo ao vivo na hora. O Everton Ribeiro veio a público, elogiou o Rogério Ceni e disse que os jogadores ficaram devendo futebol e que não era nada a ver com o técnico, tá? Essas foram palavras do Everton Ribeiro. O Rogério Ceni veio pro time do São Paulo, fala daquele time do Flamengo com extremo respeito, né? Não, aquela ali é muito forte, coisa e tal, e não sei o quê. O Everton Ribeiro, desde então, ele não perdeu espaço no Flamengo, até a chegada do Vitor Pereira. Entre alguns altos e baixos que o Everton Ribeiro teve depois do Rogério Ceni, eu estava olhando agora, fui ver no canal, porque surgiu essa bomba do Everton Ribeiro. Então, antes de eu trazer o vídeo aqui, eu falei, vou me atualizar um pouquinho, né? Preciso saber do que se trata. Porque o histórico do Everton Ribeiro, que o São Paulo tem interesse, já tem esse histórico. Agora, que é difícil trazer, também é uma verdade. O Flazoeiro, que é um youtuber aqui do Flamengo, que talvez o maior, assim, o cara que tem um canal gigantesco, e ele traz notícias do Flamengo, ele disse em primeira mão que o Flamengo pensa sim em tirar o Everton Ribeiro do time, que o técnico Vitor Pereira vai mudar o formato tático porque não está gostando do que está vendo, e que para isso jogaria ali num 3 volantes, e o Vidal ganharia espaço no Flamengo, espaço esse que é do Everton Ribeiro, e o Everton Ribeiro sairia desse time do Flamengo. Tá? Então, primeiro surge a bomba de que o São Paulo pode estar de novo interessado no Everton Ribeiro, que não renovou novamente com o Flamengo, que o contrato acaba no fim do ano agora, e que, portanto, daqui a 18 de fevereiro, daqui a 4 meses, né, e meio, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Claro que quando você tem essa condição de já poder assinar pré-contrato, entram algumas negociações, como a de Igor Gomes, que foi embora do São Paulo 4 meses antes também, o São Paulo liberou e tal, beleza. Então o Flamengo, se não estiver com o Everton Ribeiro nos planos mais, é a hora do São Paulo, é o momento do São Paulo. O São Paulo, ele tem hoje o Rodrigo Nestor como talvez o único meia de criação no time. E ele é aquele jogador, teve até um camarada que escreveu pra mim aí, ele falou assim, ô Juba, o ruim de cobrar o Rodrigo Nestor é que se você cobra gols dele, os defensores dele falam assim, ó, mas ele não é meio atacante ofensivo. Se você cobrar assistências, ele dá pré-assistências, né? Isso eu achei muito bom. Ele só dá pré-assistências. Ele não é o cara da assistência final. Ele dá algumas, lógico. Joga muitos jogos, então uma assistência ou outra acaba acontecendo. Você não pode cobrar desarme dele, que fala, ele não é segundo volante. Você não pode cobrar drible, fala, ele não é driblador. Você não pode cobrar nada, porque é um jogador que mal tem posição no time de São Paulo. Joga ali como um coringa do Rogério Ceni flutuando ali. Então o Rodrigo Nestor, ele talvez tenha um futuro curto no time de São Paulo. O São Paulo vê no Rodrigo Nestor uma forma de fazer dinheiro e a torcida clama por outro jogador naquela titularidade garantida, que não é o Rodrigo Nestor, até porque sabemos que com o Rodrigo Nestor almejar ganhar uma Copa do Brasil, quero ganhar um Campeonato Brasileiro, quero ter um cara diferenciado, que o Caleri ali e o Luciano e o Galopo vão receber passe redondinho, refinado o jogo todo. Esse cara não é o Rodrigo Nestor, com todo respeito à pessoa e ao menino que talvez tenha um futuro gigante pela frente. Eu não tô aqui criticando também o Rodrigo Nestor. O Rogério Ceni, ele é muito prejudicial pro time do São Paulo, na verdade, com essa insistência exacerbada e tão latente, tão inexplicável, para não falar ridícula, em nomes como de Igor Gomes e de Rodrigo Nestor, por exemplo. Além dos caras não entregarem o que o São Paulo precisa, esses caras são cobrados, porque o São Paulo tem uma escassez de títulos enorme. E esses meninos não são os responsáveis por recuperar o São Paulo, e nem podem ser. Não tem que ficar nas costas do Igor Gomes e do Rodrigo Nestor tirar o São Paulo do jejum de título. Ganhou o Paulista. Não cabe a esses meninos aí. Cabe ao Nicão, ao Patrick, ao Caleri, ao Luciano, ao Galopo. O Galopo é mais novo. Caras mais vividos no futebol que ganhou muito. Então aqui, não é pra o Igor Gomes e Nestor vão jogar a todo custo e que se lasque o resto, aí esses meninos são... Não são! E nem podem ser cobrados por isso. Então o Rogério Ceni, ele atrapalha muito nesse ponto aí. Ele atrapalha em vários pontos, mas nesse ponto ele atrapalha muito com essa insistência nesses caras. E aí o Everton Ribeiro surgindo agora,
Nós temos não só talvez o melhor meia do país na última década, que foi mesmo, na década, seguramente aqui no Brasil, o mais ganhador, fácil, com sobras, o Arrascaeta é mais o atacante, né, do que o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro mais da criação mesmo, e o Everton Ribeiro também, ele surge num momento onde ele tem já uma idade um pouco mais avançada, mas para ser meia desse time do São Paulo, joga com o pé nas costas, muda sim o São Paulo de patamar com toda a franqueza, com toda a certeza, da noite pro dia, e o plus a mais é que essa teimosia do Rogério Ceni, essa ressalva com alguns caras que chegam, com o Everton Ribeiro não teria. O Everton Ribeiro chegaria como um dos queridinhos do Rogério. Aí o Rogério montaria um esquema para o Everton Ribeiro dar certo. Tá louco. Aí é a melhor notícia possível. É a melhor contratação possível. Vamos esperar ser nos próximos capítulos. Eu vou ficar apurando essa história de perto e trago novidades para vocês. Mas hoje nós temos um São Paulo interessado e um possível Flamengo desinteressado. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Beleza? Então, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!